Ao mergulhar no cenário atual do rock nacional, não pude deixar de notar uma sensação de estagnação que parece permear o gênero. Segundo o Cifra Club, os sucessos recentes simplesmente não estão aparecendo, e isso é evidente ao olhar para o Top 100 de acessos. A maioria das músicas que ainda dominam essa lista pertencem a décadas passadas. O mais curioso, ou talvez preocupante, é que a canção mais nova entre elas é Ainda Gosto Dela do Skank, que foi lançada em 2008. Essa ausência de novas faixas que realmente façam barulho evidencia um momento difícil para o rock no Brasil. Ao analisar essa lista, fica claro que os grandes sucessos que moldaram o rock nacional vêm de bandas consagradas, como Legião Urbana, Charlie Brown Jr. e Cazuza. Músicas dessas lendas continuam a ressoar com o público, mesmo tantos anos após seus lançamentos. No entanto, a falta de novas composições capazes de alcançar o mesmo sucesso levanta uma questão inquietante. O futuro do rock no Brasil está preso em uma nostalgia eterna dos seus anos dourados? Os números não mentem. Estatisticamente, essa tendência reflete um desafio significativo para o gênero. Mais de 80% das músicas no Top 100 são de antes de 2010, com a maior parte concentrada entre as décadas de 1980 e 2000. Isso sugere uma dificuldade gritante do rock nacional em se conectar com as novas gerações e em se adaptar às mudanças na indústria musical, que cada vez mais favorece outros gêneros. É evidente que o rock precisa de uma renovação urgente para reconquistar seu espaço e voltar a produzir hits que realmente cativem o público atual. E é exatamente essa busca por respostas e renovação que nos leva a questionar: o rock nacional está morrendo ou apenas dormindo, à espera de um novo despertar? O rock nacional no Brasil começou a dar seus primeiros passos na década de 1950, quando Nora Ney gravou Rock Around the Clock. Imaginem só, uma cantora de samba-canção trazendo o rock para o público brasileiro. Nos anos seguintes, artistas como Tim Maia, Roberto Carlos e Erasmo Carlos foram impactados pelo rock and roll e rockabilly, formando grupos como The Sputniks e The Snakes. E como não mencionar a Jovem Guarda? Na década de 1960, Roberto Carlos se consolidou como o maior ídolo do rock no país, e os irmãos Tony e Celi Campelo deram as caras como verdadeiros pioneiros do gênero. Chegando nos anos 1970, o rock por aqui começou a ganhar uma nova cara, influenciado pelo tropicalismo e pelo rock psicodélico. Bandas como Os Mutantes e Secos e Molhados mostraram que dá para misturar tudo e criar algo único. A ditadura militar só deu ainda mais combustível para essa mistura toda e a gente viu surgir o rock experimental e progressivo, com nomes como Raul Seixas e Rita Lee brilhando. E não posso esquecer do Clube da Esquina, que trouxe uma fusão genial entre o rock e outros ritmos brasileiros. Nos anos 1980, o rock nacional explodiu de vez. Foi nessa época que bandas como Legião Urbana, Titãs, Barão Vermelho e os Paralamas do Sucesso se tornaram ícones. O rock virou um fenômeno de massa, com filmes, festivais como o Rock in Rio e programas de TV ajudando a popularizar ainda mais o gênero. Sinceramente, esse foi o auge comercial do rock no Brasil, com uma diversidade enorme de bandas surgindo por todo o país e o fortalecimento de cenas locais, como o rock gaúcho e o punk paulistano. Já nos anos 1990 e 2000, o rock brasileiro começou a passar por mudanças significativas. A MTV trouxe uma nova forma de consumir música, e a gente viu o surgimento de novos subgêneros, como o Mangue Beat, com Chico Science à frente, e o hardcore melódico. Bandas como Skank, Raimundos e Charlie Brown Jr. conquistaram o público, enquanto Sepultura e Angra levavam o nome do Brasil para o cenário internacional do heavy metal. Eu ainda me lembro dos anos 90, quando o rock nacional estava no auge, mas também começou a dar sinais de cansaço. Era como se tudo estivesse no lugar certo para o rock continuar dominando, mas aos poucos as coisas começaram a desandar. A MTV chegou com tudo, promovendo um monte de bandas novas, e no meio desse turbilhão surgiram Raimundos e Charlie Brown Jr., trazendo uma energia única. Eles foram o ápice de uma geração que ainda acreditava que o rock tinha muito a dizer, misturando estilos e criando algo realmente novo. Mas mesmo com todo esse sucesso, o rock começou a perder espaço. O problema é que, enquanto Raimundos e Charlie Brown Jr. estavam lá no topo, o resto da cena parecia estar se acomodando. As bandas dos anos 80, que antes dominavam o cenário, começaram a perder a chama que as tornava tão especiais. Tentativas de se reinventar existiram, mas muitas vezes soavam como uma busca desesperada por relevância. E enquanto esses novos ícones do rock traziam frescor, parecia que o resto do gênero estava ficando para trás, como se o rock estivesse se tornando uma caricatura de si mesmo.
Na virada do século, o cenário começou a mudar de forma mais drástica. Novos gêneros musicais, como o sertanejo universitário e o axé, começaram a tomar conta das rádios e das festas. E de repente, o rock, que antes era a trilha sonora de toda uma geração, começou a parecer antiquado. As bandas que surgiram nos anos 90 lutavam para se manter no topo, mas o espaço estava ficando cada vez mais apertado. A MTV, que antes era a grande aliada do rock, começou a dar mais atenção a outros estilos e o rock foi sendo empurrado para escanteio. O fim dos anos 90 e o início dos anos 2000 marcaram essa transição. O rock, que já tinha sido a força dominante, começou a ser visto como algo do passado. Embora Raimundos e Charlie Brown Jr. continuassem a brilhar, o gênero como um todo estava perdendo o fôlego. O que restou foi um nicho fiel, mas o rock, que antes era mainstream, começou a se esconder nas sombras, enquanto o resto do mundo se voltava para outros ritmos e sonoridades. E assim, o rock foi deixando de ser a trilha sonora principal e se tornou uma memória de tempos gloriosos. Nos anos 2000, o rock nacional enfrentou um grande desafio, a falta de renovação. Lembro bem de como parecia que as bandas que surgiram no final dos anos 90, como Charlie Brown Jr. e CPM 22, carregavam nas costas a responsabilidade de manter o gênero vivo. Não me entendam mal, eles fizeram um ótimo trabalho, mas o problema é que a cena não parecia estar produzindo nada de realmente novo. Parecia que estávamos presos em um loop repetindo as mesmas fórmulas que funcionaram na década anterior, mas sem o mesmo impacto. A gente viu o surgimento do emocore, que até trouxe uma nova energia para o rock nacional, com bandas como NX0, Fresno e Strike ganhando destaque. Eles capturaram a atenção de uma nova geração de adolescentes com suas letras melancólicas e refrões pegajosos. Foi um respiro de inovação, mas que, vamos ser sinceros, também teve seu prazo de validade. Passado o auge do emocore, essas bandas acabaram se reinventando ou sumindo do radar, e o gênero que prometia trazer renovação, infelizmente, não conseguiu sustentar o rock no mainstream por muito tempo. Aí veio a década de 2010 e as coisas só pioraram. O rock começou a desaparecer das grandes rádios e das paradas de sucesso. As bandas que surgiram no cenário alternativo até tentaram manter a chama acesa, mas a verdade é que nunca conseguiram alcançar o mesmo nível de popularidade das gerações anteriores. Hoje, quando olho para o cenário, vejo um gênero que luta para se manter relevante, mas que na verdade está preso em uma espécie de limbo. Os fãs começaram a viver de nostalgia, se apegando aos grandes hits das décadas de 80, 90 e 2000. Porque simplesmente não tem mais novos hinos para cantar. As bandas que marcaram a época continuam a ser reverenciadas, mas a verdade é que o rock se tornou mais uma lembrança do que uma força cultural vibrante. Irônico, não? É essa nostalgia que acaba mantendo o rock vivo, mas ao mesmo tempo é ela que o mantém preso no passado, sem conseguir avançar. Olha, se tem uma coisa que eu admiro é a resiliência do rock nacional. Mesmo com todas as dificuldades, o gênero não se deixa apagar completamente. De 2020 até agora, o cenário do rock nacional tem sido uma mistura interessante de nostalgia e resistência. As bandas antigas, que marcaram épocas, ainda estão na ativa, fazendo shows e tentando manter viva a conexão com seu público fiel. Titãs, Paralamas do Sucesso e Barão Vermelho, por exemplo, continuam rodando o país, lotando shows e entregando aquele som que a gente conhece e ama. Ver esses caras no palco é quase como uma viagem no tempo, um lembrete constante de que o rock ainda pulsa, mesmo que em ritmos mais nostálgicos. Mas não é só de grandes nomes que vive o rock atual. O cenário underground tem se mostrado um verdadeiro bastião para a sobrevivência do gênero. Bandas independentes, muitas vezes longe dos holofotes, estão por aí nos bares e pequenos festivais mantendo a chama acesa. Esses lugares, muitas vezes, são a última linha de defesa do rock, onde a criatividade ainda corre solta, sem as amarras do mainstream. A cena indie, com seu público cativo, segue resistindo, mesmo que longe das grandes rádios e das paradas de sucesso. E falando em festivais, é curioso como ainda existem eventos que tentam manter essa chama do rock acesa. O Rock in Rio, por exemplo, apesar de ter se tornado uma miscelânea de gêneros, ainda reserva espaço para o rock em suas edições. Além disso, festivais menores como o João Rock, em Ribeirão Preto, ou o Porão do Rock, em Brasília, continuam apostando no gênero, trazendo bandas novas e veteranas para o palco. Esses eventos eles são como pequenas celebrações do rock, onde por alguns dias parece que o gênero ainda é tão relevante quanto era nos seus tempos áureos. No entanto, é inegável que o cenário atual é mais difícil do que nunca.
O rock nacional luta para se manter relevante em um mundo onde outros gêneros dominam as paradas e as playlists. Mas de alguma forma ele persiste. Seja nos shows das bandas que a gente cresceu ouvindo, seja nas apresentações em pequenos bares ou nos festivais que ainda carregam a bandeira do rock, o gênero continua resistindo. Pode não ser a força dominante que já foi, mas para quem é fã, esses momentos são o suficiente para lembrar que o rock, apesar de tudo, ainda não morreu. E quem sabe, com um pouco de sorte, essa chama consiga se reacender de verdade. E aí chegamos à grande questão, o rock nacional está realmente morto ou estamos apenas vendo o fim de uma era? Olha, se tem uma coisa que a história da música nos ensinou, é que nada nunca está completamente acabado. O rock já enfrentou crises antes e de uma forma ou de outra sempre encontrou um jeito de se reinventar. Então, por que seria diferente agora? Claro, é fácil ser pessimista. Com tudo o que vimos até aqui, o declínio no mainstream, a falta de renovação do público, a resistência às mudanças, seria lógico pensar que o rock está destinado a virar uma relíquia do passado. Mas será que é só isso? E se, em vez de um fim, estivermos à beira de um novo começo? Pode parecer otimista demais, mas eu prefiro pensar que o rock ainda tem uma carta na manga. As novas tecnologias, como as plataformas de streaming, oferecem oportunidades que antes não existiam. Bandas independentes podem alcançar públicos ao redor do mundo com apenas alguns cliques, e a fusão de estilos musicais pode abrir portas para sons que nem imaginávamos serem possíveis. Talvez o futuro do rock não esteja em repetir o que já foi feito, mas em explorar novos caminhos. E quem sabe, é nesse terreno desconhecido que o rock encontrará sua nova voz. No final das contas, a questão não é se o rock está morto, mas se estamos prontos para aceitar que ele pode e deve mudar. O mundo da música é cíclico e o rock, com toda a sua história e influência, ainda tem o potencial de surpreender. Então, será o fim ou um novo começo? Eu aposto no segundo. Mas só o tempo dirá. Se você achou essa história importante, não se esqueça de comentar, curtir o vídeo, seguir nossa página e compartilhar com seus amigos. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo conteúdo relevante e de qualidade. Nos vemos no próximo vídeo.